Saudações, futuro aprovado. Bem, se você acredita que necessita gabaritar ou chegar próximo disso para ser aprovado, eu venho lhe informar que você está um pouquinho equivocado. Se bem que há casos e casos em que realmente esse desempenho ele é necessário, mas é uma exceção à regra. Nesse vídeo eu vou te falar como e por que eu adotei a estratégia de deixar muitas questões em branco na prova da Polícia Federal agora desse ano e que me rendeu a aprovação. Mesmo eu tendo começado a estudar focado para a PF apenas em pós-edital. Isso não quer dizer que eu comecei do zero, eu era zerado e comecei a estudar no pós-edital, não, eu já tenho uma boa bagagem de estudos. E que você também pode adotar essa estratégia numa próxima prova que você vai fazer, que também seja da Banca Sebrae, né? E para aqueles que ainda não sabem, né? As provas certa e errada da Banca Sebrasp, uma questão errada anula uma certa. Ou seja, se você acerta duas questões e você erra duas questões, adeus para você. Você zerou a prova. Se você em uma prova de 100 questões, você acertou 80 e você errou 20, sua pontuação não vai ser 80% da prova, vai ser 60%. E diante disso, eu decidi gerenciar meus riscos e diminuir as chances de erro, né? Eu fui com duas estratégias. A primeira para uma prova honesta, né? Que seria condizente à anterior, que foi a de 2018, 2021. E outra para uma prova que viesse fora do padrão. Para o primeiro tipo de prova, se viesse uma prova honesta, eu arriscaria mais em marcar questões, visto que muitos candidatos preparados teriam uma porcentagem de acerto muito alta e, consequentemente, a nota de corte seria mais elevada, né? Já para o segundo tipo de prova, a estratégia foi reduzir ao máximo as chances de erro, pois eu julgava ser o diferencial para uma prova fora dos padrões, né? Quem errasse menos passaria. E foi o que aconteceu. A estratégia foi, primeiramente, ao chegar na prova, a estratégia de prova no caso, né? Quando eu me deparasse com a prova que abrisse, eu iria para a redação. Foi o que eu fiz. Eu fui para a redação, olhei o tema da redação, fiz lá uma tempestade de ideias, né? E elaborei um escopo para cada parágrafo. Fiz lá. Fiz a tempestade de ideias, elaborei um escopo, joguei lá uns assuntos. E após isso, eu fui para a prova. Aí eu dei uma primeira passada pela prova e eu só marquei as questões, nessa primeira passada, as questões que eu tinha convicção que estavam erradas ou estavam certas. Se alguma questão eu teria dúvida, eu fiquei em dúvida, se eu ficasse em dúvida em alguma questão, em dúvida, eu marcaria, deixaria um asterisco. Se eu me deparasse com uma questão que eu não fazia ideia de como resolver, eu simplesmente pulava. Li uma vez, não entendi nada, pulei para a próxima, sem perder tempo. E foi o que eu fiz. Marquei as certas e erradas que eu estaria convicto e deixei um asterisco naquela que eu poderia voltar depois e tentar fazer, né? Que eu fiquei em dúvida. Depois dessa primeira passagem, retornei à redação, concluí a redação, passei para o gabarito, junto com aquelas questões que eu tinha convicção que estavam certas ou erradas, e fui para as questões com asterisco,
que eram as que eu tive alguma dúvida. E as que eu não tive, que eu não tive dúvida, né? Não fiz, não sabia, nem perdi tempo com elas depois. E, rapaz, quando eu passei pro gabarito aquelas que. Todas as questões, né, as que eu sabia e as que eu. As de asterisco. Quando eu olhei, só tinham 78 questões marcadas. Eu confesso que eu saí da prova um pouco desacreditado, né? Mas eu segui o planejamento, eu segui o plano. Eu fui com um plano de prova, uma estratégia de prova e segui essa estratégia até o fim. Aí fazendo análise de como foi a nota de corte da prova anterior e uma projeção de como poderia ser essa nova nota de corte, eu chego à conclusão de que eu não poderia errar mais de 5 questões na prova. Ou seja, das 78 que eu marquei, eu teria que acertar no mínimo 77. Ou 73, desculpa. Das que eu marquei. Para sonhar com uma possível aprovação, visto que eu sou cotista. Ou seja, eu precisaria ter um aproveitamento de mais de 90% nas questões que eu fiz, né? Eu decidi não pegar o gabarito preliminar, o que foi um erro, e esperar o resultado final. Por que foi um erro? Eu vou contar para vocês. No final, resultado na mão, 74 pontos líquidos, aprovado, graças a Deus. E por incrível que pareça, aprovado dentro das cotas, né? E por incrível que pareça, eu só errei 5 questões das 78. Eu acertei 73 e das questões anuladas eu ganhei 6 pontos. Com 74 líquidos no final. E foi um resultado muito significativo para mim, tendo em vista que eu só estudei 3 matérias nesse pós-edital, que eram matérias que eu não tinha conhecimento nenhum, que era contabilidade, estatística e TI. O restante das disciplinas eu já tinha uma bagagem, a parte de RLM eu já tinha uma bagagem, já a parte de legislação constitucional, administrativa e penal eu também já tinha uma bagagem, e eu confiei nessa bagagem. E graças à estratégia, tanto a estratégia de estudos como a estratégia de prova, deu certo, né? E por que foi um erro eu não ter pego o gabarito preliminar? Porque eu só comecei a treinar efetivamente para uma parte específica do TAF, que era a natação, depois do resultado final. E depois do resultado final só tinham 21 dias, se eu não me engano, 21 dias para o TAF. Terminou que eu fui reprovado no TAF. Fui reprovado na natação, porque eu não sabia nadar, eu tinha trauma porque eu já tinha tido um afogamento. E eu passei desses 21 dias mais tempo perdendo o medo, o trauma, do que propriamente aprendendo a nadar. No que eu fiz os outros exercícios lá do TAF, barra, corrida e salto, e reprovei na natação. Mas tudo bem. Bem, a mensagem que fica é que, cara, é necessário a gente estudar a banca que vai prestar o nosso concurso e traçar uma estratégia de estudos e uma estratégia de prova para a banca específica e seguir essa estratégia até o fim. E, cara, confia nesse processo que o resultado é sucesso. Que foi o que aconteceu comigo. Se você enxergou algum valor nesse conteúdo, me fortalece aí com sua inscrição no canal, você deixa seu like, que eu agradeço demais. E toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Até uma próxima.